Amém, queridos? Você que nos acompanha aí também, através da rádio, através das redes sociais, você que está aqui no templo, sejam bem-vindos. Glória a Deus por esse dia, estarmos aqui na presença do Senhor, um dia que nós vamos estar ceando também com o Senhor. E você que está em casa, já vai providenciando aí seu suco de uva e seu pão, que logo após a palavra nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus, e o título que eu trouxe para essa mensagem: Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Efésios capítulo 5, a partir do verso 10, diz assim a palavra: Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só refletir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, nesse momento, Deus, queremos te agradecer e te louvar por essa oportunidade, por esses louvores. Muito obrigado, meu Deus querido, por estar falando conosco nesse dia, ó Pai. E eu entrego em tuas mãos a minha vida, eu entrego em tuas mãos cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando através das redes sociais, através da rádio. Olha aí também, meu Deus, cada família aqui representada neste templo. Em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, que ela venha produzir frutos, que ela venha produzir algo novo para nossas vidas, ó Pai. Oramos a Ti, ó Deus, e te pedimos: Espírito Santo, fala conosco nesse dia, através dessa palavra. Oramos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Queridos, esse texto de Efésios capítulo 5, se você ler todo o capítulo, é o próprio Paulo que escreve essa carta aos Éfesos. E essa carta é interessante que ele fala de algumas situações. Paulo, ele faz exortações ao amor, ele fala contra as concupiscências e conversações carnais. Ele fala também do cuidado na caminhada, né, que nós devemos ter cuidado, que nós precisamos ser perseverantes na nossa caminhada, que nós não venhamos vacilar. Ele fala também da redenção, da remissão do tempo, e além disso, ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo e louvar ao Senhor com gratidão, e que o dever da esposa para com o marido repousa sobre o da igreja do próprio Cristo. E além disso, ele vai falar também sobre fazer a vontade do Senhor. E antes da gente entrar nesse versículo 14, que é o versículo que fala: Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Por favor, abaixa um pouquinho o retorno, que está dando um eco. Queridos, esse texto, fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente fala de santidade. Santidade é essa que nós somos separados para Deus. Santidade é essa também que ninguém verá a Deus. A palavra de Deus fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. E aí algumas perguntas interessantes sobre santidade. O que Deus espera de mim e de você? Outra pergunta: qual é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida? O que Ele quer fazer nas nossas vidas? Quando fala de santidade também, o que Deus deseja que nós façamos? Porque, queridos, a maioria das vezes nós fazemos a nossa vontade, com nossa sabedoria humana, com o nosso entendimento humano, mas nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus.
E quando ele fala sobre isso, um dos pontos principais que ele frisa aqui é a santidade. Nós precisamos andar em santidade, nós precisamos buscar a santidade todos os dias. E aí, como discernir isso? Talvez você esteja perguntando, o que Deus espera de mim? Qual é o desejo de Deus para mim? O que Ele deseja que eu faça? Como discernir isso, queridos? A própria palavra, ela nos dá a resposta, é que nós voltemos para o Espírito de Deus. Tem um versículo muito interessante, Romanos 8,14, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Então nós temos que entender isso, viver em santidade. Nós temos a resposta da palavra de Deus, que nós devemos voltar para o Espírito, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e não fazer segundo a nossa vontade. E aí, queridos, o crente deve ter sempre o alvo de conhecer e fazer a vontade de Deus. E o que isso traz para mim e para você? Nós precisamos entender, querido, que essa deve ser a primeira preocupação do cristão: fazer a vontade de Deus e andar em santidade. É fácil? Não é fácil. Eu sei que o caminho que nos leva à perdição, o caminho que faz a gente pecar, o caminho que muitas vezes vai nos tentar, ele é largo, espaçoso. Mas a Bíblia fala que o caminho que nos leva a Deus, ele é estreito, é apertado. Então nós precisamos entender isso, queridos. E aí, que a vontade de Deus pode ser conhecida por aqueles que a buscam. Nós precisamos buscar essa vontade de Deus. Salmos 25:8 diz: bom e reto é o Senhor, portanto Ele ensinará os pecadores o caminho. Então nós temos que buscar no Senhor, nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor, nós temos que buscar essa intimidade com o Senhor todos os dias. E esse texto, no geral, quando nós lemos a partir do versículo 10, que ele diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Será que verdadeiramente o que nós temos feito tem agradado ao Senhor? As nossas atitudes, nossas ações, nosso viver no dia a dia, nós como pais, vocês como mães, nós como filhos e principalmente filhos de Deus, será que verdadeiramente nós temos entendido, queridos? Porque essa palavra faz do dever e vida cristã em prazer, servindo com alegria. E muitas pessoas: pastor, eu vou à célula para cumprir um protocolo. Pastor, eu estou indo ao culto, mas minha vida não está sendo mudada. Queridos, eu quero dizer para você que é um processo. E quando fala-se de processo, pode ser demorado ou não, mas vai depender muito de mim e de você. Vai depender da nossa atitude, para que nós venhamos servir com alegria, servir com prazer. Não faça nada, queridos, por obrigação. Não faça nada para agradar a homens. A palavra de Deus fala sobre isso também. Essa carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre isso, que nós temos que fazer para Deus e não para homens. E aí, quando nós entendemos isso, os cristãos fiéis não apenas se abstêm do mal, como também condenam as obras das trevas, mostrando que elas são infrutíferas, vergonhosas e não vale a pena. Ele fala muito sobre isso nesse texto. E quantas vezes, queridos, nós fazemos algo que não agrada ao Senhor? Quantas vezes nós falamos ou ouvimos coisas que não agradam a Deus? Então nós precisamos entender isso todos os dias. E essas palavras são um alerta, porque os cristãos devem ser sábios e cuidadosos. Sabedoria essa que nós aprendemos na palavra de Deus, porque quem é sábio, todos os que encontram a sabedoria do Senhor. Quem é esse sábio? Todos que encontram a sabedoria do Senhor. Salomão, naquele tempo que ele vivia ali, ele poderia pedir tantas coisas, mas ele pediu sabedoria. E outra coisa interessante, que ele pediu um coração que seja um coração que receba a palavra do Senhor. Então sabedoria, querido, quando nós pedimos a Deus, é entender que muitas vezes a palavra vai nos confrontar, muitas vezes essa palavra vai nos edificar, mas que nós venhamos estar atentos para tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. Sabedoria é essa também, que todos os que praticam as boas obras, se você observar lá em Tiago capítulo 3, vai falar sobre isso.
buscar sabedoria para fazer a obra de Deus nessa terra. Nós precisamos. E aí, querido, quando ele fala desse cuidado com o tempo, né? Cuidadosos em tudo, inclusive no uso do tempo. O nosso uso do tempo não é neutro. Ele pode ser negativo se não for investido no bem. E quantas vezes nós investimos nosso tempo em tantas coisas inúteis, tantas coisas fúteis, esquecemos de investir o nosso tempo na obra de Deus, esquecemos de investir o nosso tempo na busca da santidade, o nosso tempo em estar na presença do Senhor. Então nós precisamos fazer isso. Se você observar Daniel, ele aproveitava esse tempo para viver em orações. E às vezes, queridos, a gente fica tanto tempo na frente de uma televisão, tanto tempo no celular, tanto tempo numa rodinha de amigos, falando coisas que não vai edificar ninguém, coisas que não vai trazer benefício nenhum para nós, e não tiramos um tempo de qualidade para ouvir a palavra de Deus, não tiramos um tempo de qualidade para aprender algo do Senhor. Não tem tempo agora, mas Salmos 90 vai falar muito sobre o tempo. Ali o salmista vai dizer que a nossa vida é 70, 80 anos, mas nós precisamos aproveitar esse tempo. E lá no Salmos 90, versículo 12, diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, queridos, nós precisamos remir o nosso tempo, nós precisamos tirar um tempo de qualidade para o Senhor. E nós tiramos, né, o tempo para almoçar, para fazer os nossos lanches, tempo para visitar um amigo, mas às vezes nós não tiramos um tempo para Deus. E é necessário. O cristão verdadeiro, ele precisa de ter um tempo para Deus. Mas, queridos, nesse texto, o que eu quero falar sobre esse título, desperta, ó tu que dormes. Se você ler do versículo 1 até o versículo 17, capítulo 5 de Efésios, é interessante que aqui ele vai trazer duas filosofias. A primeira filosofia que ele fala da vida, o estilo de vida do mundo, que é caracterizado por trevas morais e espirituais. Mas a segunda filosofia é o de viver piedoso, que é caracterizado por luz moral e espiritual. E qual que é seu objetivo? Imitar a Deus e o seu amor. E aí, se você ver Mateus 5, capítulo 14, vai dizer ali: vós sois luz do mundo. Jesus falando para os discípulos: vós sois luz do mundo. E que tipo de luz nós estamos sendo, queridos? A Bíblia fala que nós devemos ser sal para essa terra e luz para este mundo. Nós precisamos entender que nós fomos tirados lá daquele lamaçal de pecado, nós fomos transportados para o reino da luz, para fazer diferença nessa terra. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos colocar isso em prática. E especificamente nesse versículo 14, quando ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Também, queridos, tem um texto paralelo que está lá em Isaías capítulo 26, versículo 19. Pode ser uma citação da primeira parte da liturgia da igreja primitiva, que diz assim: os vossos mortos, também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Um pouquinho à frente, no capítulo 60, versículo 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O que nós entendemos com tudo isso, queridos? Que o próprio Cristo, Ele é a verdadeira luz, Ele é o sol da justiça, Ele está para nos abençoar em todo o tempo. E quando Ele fala essa palavra desperta, é uma frase usada para motivar os homens a fazer algo, a atividade do Senhor. E quantas pessoas hoje, no nosso meio, queridos, nós estamos vendo tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas desestimuladas, pensando em parar, pensando em desistir. Mas essa palavra, ela vem trazer algo para mim e para você, que quando essa luz entra em nossas vidas, vem para fazer diferença. E aí, queridos, quando nós pensamos em luz, referente a esse versículo 14, pensamos em despertar para um novo dia, e essa é a imagem que Paulo passa para nós. Nós precisamos despertar para um novo dia. A palavra de Deus diz
lá no Salmos 30, versículo 5, que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, nós precisamos entender essa luz, nós precisamos pensar nessa luz todos os dias. Não importa a situação que você esteja vivendo, eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei qual que é a sua demanda, eu não sei qual que é a sua petição nesse dia de hoje, eu não sei qual que é o seu problema, somente olhe para Jesus, que é a luz, e Ele vai te despertar para um novo dia. Interessante, se a gente observar a palavra de Deus, diz que a manhã de Páscoa em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi o raiar de um novo dia para o mundo. Queridos, a ressurreição de Cristo foi algo tremendo para nossas vidas. Pelo poder que Ele recebeu do Pai, Ele poderia muito bem nem subir naquela cruz, Ele poderia muito bem descer daquela cruz, mas interessante que Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que a glória de Deus se manifestasse para nossas vidas, para que a luz de Deus esteja mostrada para nossas vidas, e nós como cristãos, não estamos adormecidos em pecado e morte, fomos ressuscitados dentre os mortos, por meio da fé que está em Cristo Jesus, queridos. Nós temos que olhar para nós mesmos. Quando eu estava meditando nesse texto, eu olhei muito para a minha vida, eu olhei muito para mim, e lembrei como que era antes, de onde Jesus me tirou, como que era a minha vida. Queridos, nós temos que prosseguir, andar para frente, nós temos que prosseguir ao alvo que é a cruz de Jesus, e muitas vezes nós estamos parados, nós não estamos entendendo esse mover de Deus para nossas vidas. E aí, queridos, andamos na luz da salvação, que é o começo de um novo dia, e devemos viver como quem pertence à luz e não às trevas. Tem um versículo que está lá em Lucas capítulo 17, aliás é um texto, se você puder, abra aí por favor, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, que diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, é Jesus, e Jesus o ressuscitou, o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, esse texto aqui ele fala do filho da viúva de Naim, mas também tem aquele outro texto que fala, Lázaro, saia para fora. O que nós entendemos isso, queridos? Que Jesus ele veio para fazer a obra de Deus, Jesus veio para o povo louvar a Deus. Interessante que muitas vezes nós que conhecemos a Jesus, nós temos que entender, queridos, disse ele, agir, ele deseja ressuscitar as nossas vidas. Quem sabe você está passando por um período de desânimo, quem sabe você está passando por um período que você não quer mais servir a Deus, quem sabe você está passando um período que está querendo desistir de tudo. Eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que falou ali, Lázaro, saia para fora, esse mesmo Jesus que disse para aquele filho da viúva, levanta-te, restituiu aquela vida, é o mesmo Jesus que está falando para mim e para você hoje, levanta filho, levanta filha, eu quero restituir. Queridos, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que o cristão não tem nada a ver, não tem nada a fazer nas trevas. Nós precisamos olhar para frente. A palavra de Deus diz, ele é santo, o que significa que tem direito à parte que lhe cabe da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12 vai falar sobre isso. E também Colossenses capítulo 1, versículo 13 fala que ele é rei, pois somos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz.
Queridos, nós somos chamados filhos, nós somos chamados de rei, de santo. E a palavra de Deus diz também em Efésios 5:8, Ele é luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor, queridos. Quando Jesus entra na nossa vida, não tem mais que olhar para trás. Nós não podemos viver mais nas trevas, nós temos que viver na luz que é Jesus. E aí, queridos, mediante a tudo isso, o que nós precisamos colocar em prática? O que isso traz para mim e para você? Como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? E aí eu anotei algumas coisas. O que eu preciso para me levantar? O que eu preciso para estar na posição que o Senhor deseja? A primeira coisa que nós precisamos, queridos, é da oração. Porque a oração, ela é o combustível. A oração faz com que eu e você possamos experimentar algo melhor para nossas vidas. A Bíblia diz que Deus dá poder à oração. A Bíblia também fala que orar para Deus transforma nossas vidas. A oração, ela move o coração de Deus em nosso favor. Porque se nós formos olhar por merecimento, queridos, nós não somos merecedores de nada. Mas a misericórdia de Deus, essa luz que é o próprio Jesus me alcançou, alcançou você. E nós temos esse direito, queridos, então nós precisamos orar. E lá em Judas, capítulo 1, versículo 20, diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Nós precisamos orar. Então a primeira coisa que é preciso para se levantar é ter uma vida de oração. Entender que a oração é o combustível que nós precisamos. É aquilo que nós precisamos todos os dias. O nosso corpo precisa do alimento. O nosso corpo precisa de água, mas também, queridos, a nossa alma carece da palavra de Deus, a nossa alma carece de algo que vem da parte de Deus, então nós precisamos orar. A segunda coisa que nós precisamos para que a gente se levante, chama-se vigilância. O que é vigilância? Ficar acordado, observar, atento em todo o tempo. A Bíblia declara também que vigie, para que não caiamos em tentação. Outro versículo interessante: vigie, porque não sabemos em que dia ou que hora virá o Senhor. Então, queridos, nós precisamos vigiar com as nossas atitudes, nós precisamos vigiar com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, nós precisamos vigiar naquilo que a gente está assistindo. Eu fiquei muito triste um dia desse, pessoas da igreja, queridos, não só da igreja CB Paz, mas pessoas comentando sobre o BBB, que fulano saiu, ciclano ficou. Queridos, o que aquilo traz de importante para mim e para você? Nada. Então nós precisamos vigiar até naquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está participando, porque isso não traz benefício nenhum para nós. E outra coisa, queridos, que nós precisamos para se levantar, chama-se atitude. Por quê? A atitude, ela muda ou afeta a sua vida. Tem vezes que nós tomamos atitudes drásticas e pode ser prejudicial, mas tem vezes também que nós precisamos tomar atitudes drásticas para que a nossa vida seja mudada. E aí, queridos, quando essa atitude é guiada por Deus, a nossa vida torna-se muito melhor. Interessante também que a maneira como agimos ou reagimos revela as nossas atitudes. Olha que coisa interessante, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, como tem falado, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas prostradas, muitas pessoas precisando receber algo da parte de Deus para reanimar novamente. Queridos, isso é a nossa ação, que nós resolvemos fazer isso, nós agimos dessa forma, mas para reagir, o que você tem feito? Será que você tem procurado a Deus verdadeiramente? Será que você tem procurado a Deus para que você reaja a essa situação? Porque para a gente cair numa situação difícil é muito fácil, para a gente cair na tentação é muito fácil, mas reagir segundo a palavra também é preciso, e isso revela as nossas atitudes. Também, queridos, precisamos de algo para levantar, é esforçar. Então, além da oração, além da vigilância, além da atitude, nós precisamos nos esforçar. O que é isso? Animar-se. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Paulo também declara: quando sou fraco,
aí sou forte. Queridos, esforçar, entender que quando nós estamos passando por dificuldades, Deus está pronto para nos abençoar, Deus está pronto para entregar algo novo para nossas vidas. Então anime-se no Senhor, esforce no Senhor todos os dias. E também, queridos, outra coisa interessante que nós precisamos é recomeçar. Muitas pessoas não querem recomeçar, muitas pessoas têm preguiça, a palavra correta é essa, tem preguiça de recomeçar. Mas recomeçar, queridos, é preciso, porque todos nós cometemos erros, mas precisamos ter um recomeço nas nossas vidas. 2 Coríntios 5,17, muito conhecido: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Porque muitas vezes o inimigo, ele vai colocar coisas na nossa mente. O inimigo muitas vezes vai usar pessoas para falar algo a seu respeito. Mas, queridos, não preocupe com isso. Se é preciso recomeçar uma vida de oração, se é preciso você recomeçar a vigiar, se é preciso você ter uma atitude de recomeço, faça isso em nome de Jesus. Deus ajuda a reconstruir a nossa vida. Então não se preocupe, se for preciso recomeçar, recomece, porque vale a pena. E a última coisa que nós precisamos para que a gente se levante, chama-se fé. Não adianta nada você orar, você vigiar, você ter atitude, você esforçar, você querer recomeçar, mas se você não tiver fé, não vai fluir, queridos. A fé, ela é indispensável para quem deseja viver para Deus. Fé, querido, torna o cristão mais forte. Ela aumenta quando nós lemos e praticamos a palavra de Deus. Mas quantas vezes, se a gente não vigiar, a gente lê um texto da palavra de Deus, a gente lê um versículo da palavra de Deus, a primeira coisa que a gente fala é: isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, mas é para nós, querido, a palavra está direcionada para nós. Então que a gente venha ler a palavra do Senhor, que a gente venha praticar a palavra do Senhor a cada dia. E aí tem um versículo, Romanos 10:17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela faz com que essa fé brote em nossos corações e a gente possa viver o sobrenatural de Deus nessa terra. E para encerrar, queridos, Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então quem sabe você entrou aqui nesse dia, quem sabe você que está aí na sua casa, você que está nos ouvindo pela rádio, você está passando por um momento de dificuldade, você está passando por um momento de desânimo, quem sabe você está precisando de algo para você se levantar. Busque no Senhor através da oração, vigie naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo, procure ter uma atitude nobre diante do Senhor, procure se esforçar, procure recomeçar, mas além de tudo, queridos, tenha fé no seu coração, que Deus vai mudar a sua história. Deus quer mudar a nossa história, Ele é o maior interessado que eu e você sejamos luz para essa terra. Então que essa palavra venha falar aos nossos corações, que essa mensagem possa mesmo fazer a diferença nas nossas vidas, queridos, porque os dias são maus, como essa palavra declara, os dias são maus, mas Deus continua sendo Deus, Deus continua operando milagres, Deus continua fazendo a sua obra nessa terra. Então que nós venhamos a cada dia pedir a Deus para nos levantar. Desperta, ó tu que dormes. A igreja precisa despertar, queridos. Esse tempo que nós estamos vivendo, essa semana, Deus falou muito ao meu coração sobre isso, porque a igreja do Senhor, se ela unir as forças em oração, nada vai prevalecer sobre essa terra, queridos. Mas muitas pessoas com a fé duvidosa, muitas pessoas, esse vírus, não sei o quê, queridos, a igreja tem que clamar, a igreja precisa clamar, a igreja tem que se levantar, a igreja tem que se colocar de pé, e muitas vezes a igreja está dormindo.
A igreja está vendo essas coisas acontecer e não está orando. E não, nós como igreja, nós precisamos orar, nós precisamos clamar para que a nossa nação seja curada, para que esse vírus caia por terra em nome de Jesus. Amém, queridos?